Tudo bem com todos? Vamos então ao estudo aqui das equações irracionais. Vamos entender o que é uma equação irracional e dar prosseguimento a esse assunto. Gente, equação irracional nada mais é que uma equação que tenha uma letra aqui dentro do radicando. Observe que sempre que você tiver uma letra no radicando, né, e tiver uma igualdade, isso vai ser uma equação irracional. Vamos ver aqui um exemplo de uma equação irracional, certo? A equação que tem letra, né, no radicando. Então, confira aqui alguns exemplos. Ó, eu tenho essa primeira. Aqui o raiz quadrada de menos x mais 3 igual a 2. Eu tenho raiz quadrada aqui, outra equação irracional de x ao quadrado mais 25 igual a 4. Né? E o último exemplo aqui eu tenho raiz cúbica de x ao quadrado menos 1 mais x igual a 5. Observe que todas essas situações, gente, eu tenho uma incógnita, né? Uma variável, uma letra, ó, no radicando, né? Nessa parte de dentro do radical. Ó. Então, esse tipo de equação, né? Eu tenho letras sobre o radicando, ó, dentro do radicando, aqui dentro do símbolo da raiz, e uma igualdade, né? Por isso que é equação. São consideradas equações irracionais, equações que têm letras no radicando. O que é radicando, professor? Essa parte de dentro aqui do radical, certo? Quando eu tenho uma raiz, galera, essa parte que fica aqui dentro, ó, é chamada de radicando. Então, equações que tenham uma letra aqui nessa parte aqui do radical, certo? É claro que, por exemplo, igual aqui a alguma coisa, né? Por isso que é equação. Então, esse tipo de equação é chamado de equação irracional. Nós vamos aprender hoje como resolver esse tipo de equação, né? Pode ser que ela seja uma simples equação do primeiro grau, pode ser que caia uma equação do segundo grau, que você tem que usar a fórmula de Bhaskara para solucionar. O diferencial desse tipo de equação, galera, é que no final, além de você encontrar o valor de x, o valor da incógnita, então você tem que testar para ver se ele realmente é solução ou não. Vamos ver como é que funciona, perceba. Então, vamos ver como resolver a equação irracional. Eu tenho aqui exemplo 1, olha. A raiz quadrada, olha, de 2x mais 5 menos 4 igual a 3. Primeira coisa que você tem que fazer, galera, é isolar o radical em um membro da equação, ou seja, em um lado desse aqui, ó, da igualdade, você deixa só o radical. Então eu vou pegar esse menos 4 aqui, jogar para o outro lado, ó, ele vai para lá, mais 4, percebeu? Ó, mais 4, ele passou para o outro lado. Ora, menos 3 mais 4, você sabe fazer que repete o sinal do maior, né? Que é positivo. Sinais diferentes, a gente diminui 4 e menos 3, que fica 1. Então, menos 3 mais 4 dá mais 1, não é? Está aqui ele, o resultado, mais 1. Pronto, quando você chega nesse trecho aqui, galera, a tática é elevar os dois lados ao índice que tiver aqui no radical. Se aqui dentro tiver raiz quadrada, como é no caso, né? Aqui tem um 2 ó, aqui dentro. Então, você vai elevar aqui esses dois lados assim, ó, ao quadrado. Ó. O lado esquerdo e o lado direito. Você vai fazer assim, deixa eu escrever melhor, elevar esse lado ao quadrado e elevar também esse lado ao quadrado. Os dois lados da igualdade você eleva ao quadrado. Esse é o processo. Veja aí como vai funcionar. O segundo passo, elevamos os membros da equação. Olha, leia aí comigo. Segundo passo, eleve ambos os membros da equação ao número correspondente ao índice do radical. Né? Como no caso aqui o índice é 2, né? Raiz quadrada, eu falei para vocês. Então, nós vamos elevar a 2. Eu elevei o lado esquerdo ao quadrado, percebeu aí? Aqui, ó, elevar a 2 e o lado direito também, ó, elevar a 2. Quando a gente eleva, galera, os dois lados de uma equação, né, ao mesmo índice, eleva ao quadrado aí, por exemplo, você pode, considerando que esse camarada aqui de dentro é positivo, a gente pode cancelar esse 2 com 2 aqui do índice, ó. O radical desaparece, fica só essa parte aqui de dentro, ó, só o 2x mais 5. Beleza? Professor, você cancela esse 2 com 2 que tem aqui dentro do índice do radical? Exatamente. Aí fica só a parte de dentro, o radical desaparece. E aqui eu calculo 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, né? Que dá 1. Tudo bem? Então eu caí aqui na equação simples do primeiro grau. É só resolver, ó. Pega esse 5, né? Joga lá para o outro lado. Então vai ficar 1 menos 5, né? Aquele aqui é positivo, vai para o outro lado negativo. 1 menos 5. Estou bem aqui, olha, beleza? 1 menos 5 você sabe aqui que é menos 4. Né? O 2x igual a menos 4, você tem o 2 aqui multiplicando, ele vai passar aqui para o outro lado dividindo, passou para o outro lado aqui dividindo, e aí você divide menos 4 por 2, né? Que dá menos 2, né? Menos dividido aqui por mais dá menos, 4 divide por 2, galera, 4 divide por 2, que você sabe que dá 2, negativo aí no caso. O grande problema é que quando você chega aqui, você não terminou a equação
irracional de resolver, não. Então, você achou x igual a menos 2, pronto, a sua resposta é menos 2. Não está ainda concluído. Você ainda vai ter que pegar esse menos 2 e testar aqui na equação lá do início. Lembra a equação do início? Olha, vamos lembrar a equação do início? Aqui ela, ó, a equação do início. Você vai ter que pegar essa equação e substituir aqui onde tem a letra x por esse menos 2 para testar se está certo. Esse é o último passo das equações biquadradas. Vamos ver o último passo. Ó. Observe aqui que eu peguei aquela equação lá do início, ó, a nossa equação inicial, e vamos testar o menos 2. Onde tem essa letra x aqui, galera, você coloca esse menos 2. Ó. Coloquei, percebeu? Ó, menos 2. Tudo bem? Vamos ver o que aconteceu aí. 2 vezes menos 2 aqui a gente sabe que é menos 4. Está aqui escrito para você menos 4. Continuando então, eu vou ter aqui ó, menos 4 mais 5 aqui de dentro do radicando, né, da raiz aí. Menos 4 mais 5 é 1, né? Porque eu repito o sinal do maior que é positivo. 5 menos 4 é 1. Então eu vou ter aqui esse 1, fica raiz quadrada de 1. Esse número, a gente isola o radical, né? Depois. Aqui no caso nem precisa, né? Fica raiz quadrada de 1. Quanto é a raiz quadrada de 1, galera? Tá aqui, ó, é 1, beleza? Então aqui ficou 1 menos 4, ó. 1 menos 4. E do lado direito eu tenho esse menos 3. Vamos ver se esse lado esquerdo dá igual que está do lado direito. 1 menos 4, professor, é menos 3, né? Que a gente repete o sinal do maior aqui, que é menos. Sinais diferentes, ó, aqui é mais e aqui é menos. A gente subtrai os termos, fica menos 3. Menos 3 igual a menos 3. Quer dizer, professor, que esse menos 2 que nós testamos, ele é a solução, porque esse lado esquerdo é igual ao lado direito. Então eu digo, para a equação irracional que nós estávamos resolvendo, né, o valor de x, ele de fato é o menos 2. Porque nós testamos aqui, ó, substituindo o x por menos 2, beleza? E este lado esquerdo da equação, né, da igualdade, deu igual a esse lado direito da igualdade. Então, quando esse lado esquerdo dá igual ao lado direito, quando a gente faz esse teste, né, que é chamado a verificação da solução da equação irracional, se ela é verdadeira ou não, fazendo esse teste, o lado esquerdo dando igual ao lado direito, a equação está aí provada, né, que de fato o valor encontrado é a solução aí do x da equação, da incógnita da equação. O problema nessas equações irracionais, gente, é justamente esse, você não esquecer esse quarto passo, que é a verificação se a solução é verdadeira ou não, porque às vezes esse cara aqui da esquerda não dá igual a esse da direita. Aí você diria que a solução é vazia, não tem solução, você colocaria esse símbolo aqui vazio, beleza? Pode acontecer isso, hein? Desse lado esquerdo na verificação não dá igual a esse lado direito nesse quarto passo. Pode acontecer. Mas temos também um outro problema, que é esse aqui, ó, a equação irracional desse tipo aí, ela vai cair na equação do segundo grau, né? E você vai ter que resolver, né, achar os valores de x pela fórmula de Bhaskara aí das equações de segundo grau que nós vimos em aulas passadas. Só para você visualizar, vamos ver então como resolve esse tipo de equação aí. Do mesmo jeitinho, né? Você vai elevar os dois lados ao quadrado, primeiro passo, o radical aqui já está isolado do lado direito. Então é só, por exemplo, você pega isso aqui, ó, eleva ao quadrado, pega isso aqui, ó, eleva ao quadrado. É a saída. E justamente o que você está vendo aqui escrito, beleza? Ó, elevou ao quadrado, aí esse lado esquerdo aqui, galera, x menos 1 ao quadrado, você vai ter que lembrar de produtos notáveis, lá do oitavo ano, né? Quadrado da diferença de dois termos, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tem que lembrar de tudo isso, hein? E esse lado direito aqui a gente, ó, cancela esse 2 com o índice que tem aqui dentro, fica só a par de dentro do radical, né? Estamos considerando que esse x mais 5 aqui é algo maior do que zero, né? Maior ou igual a zero, beleza? Essa consideração é importante. Então aqui, olha, eu vou ter que desenvolver esse lado esquerdo aqui para produtos notáveis, ó, quadrado da diferença de dois termos. Olha como é que a gente faz aqui, ó, perceba, ó. Vamos lembrar aqui, ó, quadrado do primeiro, ó, tá aqui ele, ó, quadrado do primeiro. A gente pode escrever também que é x menos 1 ao quadrado, é x menos 1 vezes x menos 1. Podemos também fazer assim, não podemos, ó? Né? X menos 1 ao quadrado é x menos 1 vezes x menos 1. Vamos multiplicar aqui, ó, x vezes x ao quadrado, tá aqui ele, ó, beleza? X vezes menos 1, ó, menos x, tá aqui ele. Menos 1 vezes x agora, tá aqui, ó, menos x. Menos 1 vezes menos 1, né? Menos vezes menos dá mais, ó, tá aqui, 1 vezes 1 é 1.
e repete aqui esse x mais 5. Vamos organizar essa equação, né? Jogando tudo para o lado esquerdo, que eu já sei que vai dar uma equação de segundo grau, e a equação de segundo grau a gente sabe que tem essa forma aqui, né, galera? X ao quadrado mais bx, né? Mais c igual a zero. Temos que colocar, né, que organizar nesse formato. Peguei esse x ao quadrado, deixei aí do lado esquerdo, esse menos x perto de menos x aqui, ó. Beleza pura, dá menos 2x, né? Porque menos x e menos x eu tenho menos, repete o sinal, sinais iguais, ó, a gente soma o x, né? X mais x, 2x. Tá aqui ele, ó, 2x negativo. Esse mais 1 e esse x mais 5 por enquanto, né? Deixamos aí. Vamos jogar tudo para o lado esquerdo. Então esse x aqui, como é mais x, galera, ele vai para o outro lado, ó, menos x, tá aqui ele. Esse mais 5 jogando para lá para o lado esquerdo, ele vai menos 5. Por que tem que jogar o número para o lado esquerdo, professor? Porque na equação do segundo grau eu jogo tudo para o lado esquerdo. Ó, fica só o zero aqui do lado direito. Percebeu? Lembrou? Recordou? Então é essa a ideia. Então nós vamos aqui ter que fazer o seguinte, ó, menos 2x com menos x, né? Dá menos 3x, né? Porque menos 2 com menos 1 que tem aqui, fica menos 3, né? Menos 3, letra x, menos 3x. E esse 1 menos 5, professor, é menos 4, tá aqui ele, ó, menos 4. Observe que nós caímos nessa equação de segundo grau, ó, x ao quadrado menos 3x, menos 4 igual a zero. Vamos ter que resolver essa equação aí do segundo grau. Vamos ter que lembrar nessa equação aí do segundo grau, fórmula de Bhaskara. Então, nessa equaçãozinha aqui, ó, lembra aí a fórmula de Bhaskara, né? X igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ó. Tá aqui a equação, né? A fórmula de Bhaskara, desculpa. Então, resolvendo essa equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, já explicada para vocês em aulas passadas, né? Todo o processo aqui de encontrar o delta, etc. Nós concluímos que vamos ter aqui essas duas raízes no final. Ó. Você resolve a equação de segundo grau, encontra aqui as duas raízes, que no caso aqui ó, deu 4 e menos 1, e no final você vai ter que fazer aquela verificação, né? O último passo da equação irracional é fazer aquela verificação. Nós vamos testar esse 4 e vamos ter que testar esse menos 1 lá naquela equação do início, né? Que é essa daqui, ó, a equação lá do início é essa daqui, x menos 1 igual a raiz de x mais 5. Então vamos testar tudo aí. Vamos testar primeiro esse 4 e depois vamos testar esse menos 1 para ver se eles são as soluções, né, de fato. Olha aí testando o 4 para você ver, ó, testando o 4 como é que funciona. Vamos aqui lembrar. Testando aí o 4. X menos 1 igual a raiz quadrada de x mais 5. Vamos testar o 4 para ver se ele é a solução dessa equação irracional lá do início, certo? Olha, no lugar aqui do x, ó, galera, bota um 4, coloca um 4 no lugar desse x, ó. Então, colocamos o 4, certo? Aqui, você está observando. 4 menos 1 aqui você sabe que é 3, beleza? Ó, 3. E aqui você está vendo 4 mais 5, você sabe que é 9, vai ficar então raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 você sabe que é 3, ó. Opa, beleza, professor, o lado esquerdo deu igual ao direito. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que esse 4 que você testou, amiguinho, ele é a solução, já é uma solução. Então, o 4 está verificado aí, show de bola. Vamos verificar agora o que, professor? Vamos verificar agora a outra raiz da equação que nós achamos aí no caso, que foi o menos 1. Ó. Vamos testar o menos 1 agora. É o mesmo processo, você pega aquela equação lá do começo da questão, tá aqui ela, e vai colocar agora menos 1 aqui e menos 1 aqui para testar o menos 1. Vamos lá. Coloquei o menos 1 no lugar do x, coloquei o menos 1 aqui no lugar do x da equação. O lado esquerdo aqui, menos 1 e menos 1, nós sabemos que dá menos 2, né? Repete o sinal e soma quando eles são iguais. E aqui esse cálculo aqui de dentro do radical, 5 menos 1, você sabe que é mais 4, né? Sinal do maior aí é positivo. Ó. Raiz quadrada aqui de 4, você sabe que é 2. O que eu concluí? O lado esquerdo tem menos 2, olha, e o lado direito tem 2. Você sabe que são coisas diferentes, né? Menos 2 e 2. Então, são diferentes, ó. Sinal aí diferente. O que eu concluí então, professor? Que esse menos 1, quando eu testei, não deu certo. Ó. O lado esquerdo não deu igual ao lado direito. Então, esse menos 1, ele não é raiz da equação, professor. Ele não é solução, professor. Muito bem. Nesse caso desse exemplo, só deu certo, galera. Esse carinha, né? Só deu certo quando eu testei o 4, ó. Então, a solução dessa equação irracional seria só o número 4, que o menos 1 nós testamos, não deu certo. Entendeu como é que fica, então? Então, essa equação aqui, olha, recapitulando para você,
essa equação irracional aqui, esse exemplo 2, nós caímos em uma equação do segundo grau, não foi? Achamos as raízes da equação do segundo grau, testamos as duas raízes e só uma delas deu certo, não foi? Só um dos números deu certo. Tá aí a importância desse nosso quarto passo na equação irracional, galera. Você tem que verificar os valores de x encontrados, né? Testar na equação inicial, ó. Testamos o valor do x, né? Vamos aqui, testamos aqui embaixo o valor do outro x, né? E vimos que só um deu como solução, né? No caso, então nesse caso aí, para a equação irracional, dado o valor x menos 1 não é uma solução verdadeira, né? E a gente viu que apenas esse x igual a 4, né, foi uma solução verdadeira. Então a solução dessa equação irracional, como eu já coloquei para vocês, seria apenas o número 4. Essa é a metodologia de resolução das equações irracionais, ok? Você eleva os dois lados da igualdade ao mesmo índice que tiver no radical, geralmente é raiz quadrada, é só elevar os dois lados da igualdade a 2. E no final, quando você encontra o valor do x ou os valores de x, se cair na equação do segundo grau, você tem que fazer a verificação para ver se esse valor é solução de fato ou se ele não é. Porque a solução pode ser que dê vazia. Reveja esse vídeo aí para fortalecer aí os conhecimentos de equação irracional. Beleza? Então, salve, salve!